Pois é, mais um vídeo, só que agora finalizando esse projeto horrível. Parabéns por ter chegado até aqui, ou se tu pulou direto pra cá, parabéns também, né? Você foi um garoto esperto. Seguinte, ó, o que eu disse que eu ia fazer no último vídeo é brincar um pouco com orientação a objeto, né? Porque não é que eu não usei 100%, né, sei lá, não é que eu não tenha usado orientação a objeto. Eu não usei da forma que geralmente o pessoal ensina, né? Sei lá, o que seria, né? Primeiro, a criação de uma classe que faça o que esses botões estão fazendo, né? Que no caso, tudo que ele faz está tudo descrito nele mesmo, né? Recapitulando aqui nosso projeto. Então, eu tenho uma classe que faz a conexão com o banco de dados, né? Então, essa classe aqui só faz isso, né? Só faz a conexão com o banco. O que mais eu fiz? Eu fiz uma tela de login, né? No caso, é uma telazinha de acesso. Através dessa tela de acesso, eu tenho que botar o usuário e a senha, tipo eu. Agora esqueci qual é a senha. 1, 2, 3, 4, 5. Deve ser isso. Quando eu entro, ele vai para uma segunda tela. E nessa tela ele faz lá as rotinas, que é salvar informação, atualizar, excluir, abrir informações e listar dados, tá? Então basicamente ele está completinho. O que vai ser colocado agora é, digamos que a parte bonitinha, né, orientada a objeto. Porque imagina que se eu for criar aqui menus e tiver que reescrever tudo aquilo. Claro que um bom garoto sempre ia copiar e colar, né? Mas vamos ver como é que funciona então a questão de eu criar métodos dentro de uma classe e fazer só a chamada desse método. Então vamos lá. Aqui no meu pacote eu vou criar uma nova classe. O nome dessa classe vai ser ações, tá? Minha classe de ações. Pronto. Dentro dessa minha classe eu vou só fazer a chamada das variáveis, no caso declarar as variáveis. No caso, como eu tenho que protegê-las, né? Eu vou usar aqui private. O ID é um inteiro, então int ID, né? Número de identificação. Eu vou criar mais um aqui com acesso privado do tipo string chamado usuário. Usuário. E mais um com acesso privado também do tipo string chamado senha. Porque nesse meu exemplo eu só estou trabalhando com isso, eu só estou trabalhando com ID, só estou trabalhando com o usuário e apenas com a senha. Você deve ter estudado, tá? Porque existem métodos chamados de, sei lá, construtores, né? Nós temos construtores em que quando eu for fazer a chamada eu posso exigir alguns parâmetros para você poder enviar informações. Então enviar informações para essa classe através de parâmetros. No caso, eu tenho que ver lá os meus métodos, porque assim, eu tenho um método que ele só quer o ID. Eu tenho um método, por exemplo, do salvar, que ele pede o ID. No ID não, ele pede no caso o usuário e a senha. Tem algum que pede os três? Tem, o atualizar pede os três, né? Então, o que vai ser feito aqui? Eu vou criar 3 construtores, cada um recebendo alguma coisa, certo? Vamos dizer que eu vou estar causando aqui uma sobrecarga no construtor, né? Dependendo do que eu estiver enviando, ele vai se encaixar em um ou se encaixar em outro. Então vamos lá. Vou dar um Ctrl espaço aqui. O Eclipse vai trazer aqui, ó, ações, que é o nome da minha classe, construtor. Esse meu primeiro construtor vai receber quem? Vou dizer que ele aqui vai receber apenas o ID. Então ele vai ter um parâmetro chamado aqui do tipo inteiro chamado ID. Pronto, mesmo nome da minha variável. Eu acho legal mudar esses nomes, porque senão fica um negócio tão igual, sei lá. Vou botar aqui ID P. Pronto, só para ficar diferente. O que quer dizer ID P? Meu parâmetro, né? E aí eu vou estar, digamos que... Como é que eu posso falar isso de uma forma não técnica, cara? Eu vou estar jogando, no caso, esse valor para a variável ID, que está privado, né? Então como é que faz isso? Eu vou botar aqui chess.id, que é a minha variável que está lá, no caso, com acesso privado. E vou dizer que ela vai ser igual a
o ID P. Pronto, esse é o meu primeiro construtor. Então quando eu tiver lá uma, sei lá, vou fazer uma chamada em que precise apenas do ID, eu vou chamar esse construtor aqui. Vamos lá, segundo construtor, Ctrl espaço, mais um construtor. Esse segundo eu vou colocar ele precisando apenas do usuário e da senha, tá? Então ele vai ter aqui uma string chamada, vou botar só o S de usuário, e vai ter uma outra string que vai ser chamada de SE, que é de senha, né? Usuário e senha. Elas vão se referir a quem? Elas vão jogar valores para quem? Então tá aqui, usuário vai receber quem? Isso, vai receber o S, né? Que é essa abreviação de usuário, né? Que eu coloquei ali no parâmetro. E esse outro aqui vai receber quem? Ponto. Esse vai ser a senha, né? Então esse vai receber o SE. Pronto, que é a abreviaçãozinha de senha, né? Então, pronto, já tenho dois construtores, tá certo? Dependendo do que eu vou chamar, vai ser usado um ou vai ser usado outro. E eu vou criar um terceiro construtor, Ctrl espaço, mais um construtor, que esse vai estar pedindo os três, né? Então vou ter aqui uma, vamos lá, um inteiro que é referente ao ID, como eu vou botar um P aqui de novo, um ID P, pedir também uma string chamada SE, que é de, não, o S, né, que é o usuário, e uma outra string chamada SE, que é referente à senha. Pronto, esse terceiro construtor vai ser nos casos em que eu precisar enviar as três informações, que é a questão lá do atualizar, né? Então vamos lá, o que eles vão receber? Então this.id vai ser igual ao ID P, usuário vai ser igual ao S, que é o de usuário, e o senha vai ser igual a SE. Pronto. Isso aqui, cara, eu tô tentando facilitar a tua vida para tu entender o que o construtor vai fazer, tá certo? Isso aqui, como eu já falei anteriormente, é uma sobrecarga, né? Eu tenho três construtores, cada um vai ser, digamos que, usado de acordo com o que eu vou estar solicitando lá na minha aplicação, tá certo? O que confunde às vezes o cara quando está explicando sobre construtores é que o pessoal coloca os mesmos nomes, né? Tipo, às vezes o cara bota aqui int id, aí bota aqui thisId igual id. E qual é a lógica de botar um parâmetro com o mesmo nome da variável, né? Então é legal dar uma diferenciazinha assim, só para não se confundir, né? Pronto, criei os parâmetros, tá? No caso, criei os construtores. O que é que eu vou criar agora? Os métodos. Qual é o primeiro método que eu vou criar? Vou criar o primeiro método chamado salvar, né? Então vamos lá. Um método público, não vai ter retorno, vai ser void, e o nome desse método vai ser salvar. Pronto, o que eu vou colocar dentro desse método salvar? Aquelas instruções do botão salvar. Então eu vou lá na minha tela de cadastro, vou entrar lá no meu botão salvar e vou copiar tudo isso aqui, ó, meu try e o catch também. Ah, não vai copiar o se não? Não vou copiar isso aqui porque isso aqui é uma comparação que ele vai estar fazendo, então isso aí vai ficar. Então eu vou copiar ele, vou lá na minha classezinha de ações e vou jogar aqui para dentro. Ah, o que eu vou ter que tirar daqui? Primeiro essas duas instruções aqui que ela estava limpando os campos lá da minha outra classe. Pronto. Outra coisa que eu vou ter que mudar é isso aqui, ó. Isso aqui ele estava recebendo o valor do TF usuário, né? No caso, ele não vai mais receber isso aqui. Aqui ele vai receber o valor da minha variável que se chama usuário. Cadê? Usuário. Pronto, porque ela está privada, né? Mas ela está dentro dessa classe, então eu consigo fazer isso aqui. E aqui embaixo ele vai receber a minha senha. Pronto, minha variável senha.
Então pronto, ó. Só isso. Tá certo? Não precisei fazer mais nada. Já tô lá aqui com salvar. Vou testar se esse negócio aqui tá funcionando, tá? Então o que é que eu vou fazer agora? Vou lá na minha tela de cadastro. Vou lá no design. E vou começar a montar o meu menu. Beleza? Como é que vai ser essa montagem? Então vamos lá. Eu vou lá nos componentes. Vou pegar primeiramente um JMenuBar. Esse JMenuBar eu vou jogar ele aqui em cima da minha barra de título, já para ficar fixo ali no topo. Pronto, fixou. O que eu tenho que colocar agora? Um item que seria o meu menu. Então agora eu vou pegar um JMenu. O JMenu vai ser encaixado aqui nesse primeiro campo. E isso aqui vai ser um menu de ações. Pronto. Agora eu preciso colocar um item de menu. Aí eu já vou lá nos meus componentes, pegar um JMenu item e jogar aqui, ó. Esse item vai ser o salvar. Pronto. O que eu tenho que ver agora, ó, tá lá, ó, meu menu tá aqui, é ação salvar. Eu vou colocar um atalho para salvar? Vou. Como é que eu coloco esse atalho? Eu vou vir aqui nas propriedades dele, vou aqui nessa opção de acelerador, tá? Vou abrir aqui esses três pontinhos aqui, ó, e vou dizer qual vai ser o atalho para salvar. Então eu vou colocar o Ctrl e S, né? O mesmo atalho do bloco de notas, né? Ctrl S salva. Cadê o S? Pronto, tá lá. Então aqui eu estou dizendo que se eu segurar o Ctrl e apertar o S, ele vai salvar. Vou dar OK e ele vai deixar esse atalhozinho ali descrito ali do lado, ó. Beleza, agora eu vou jogar a ação salvar para cá. Então vamos lá, botão direito, adicionar um evento. Lá na primeira opção você tem um action e tem lá o action perform, né, que é o que vai ser usado. E aí ele abre o código já com aquele método criado, né, um método sem retorno chamado action perform. O que eu vou fazer dentro desse action perform? Primeiro eu vou estar verificando se existe ou não informação dentro do ID, né? Não, do usuário e da senha para poder salvar. É aquela mesma coisinha lá do se, deixa eu copiar que fica mais rápido. Esse se aqui, ó, que eu tinha feito no botão salvar. Se usuário, .txt, blá blá blá. Então isso aqui eu vou copiar e vou jogar lá, ó. Onde é, hein? Pronto, vou jogar aqui. Pronto, só vou fechar aqui a chave, que eu tenho que fazer o sinal, né? Pronto, então ele vai fazer aquela mesma verificação antes, se existe informações digitadas no TF usuário e no TF senha. Se existir, eu vou salvar. Mas como é que vai ser salvo agora? Eu vou criar um objeto de tipo ações, computação AC mesmo, igual new ações. Só que aí, ó, eu não tenho três parâmetros lá. Tem aqui, ó, três construtores. Então vai aparecer os três construtores aqui para mim, ó. O que só quer o ID, o que quer o usuário e a senha, e o que quer mesmo aqui o ID, o usuário e a senha. No caso eu vou usar esse segundo, certo? Pronto. Quem vai estar enviando o usuário é o TF usuário ponto getText. Quem vai estar enviando a senha é o TF senha ponto getText. Pronto. Esses dois TFs vai estar enviando, no caso, para mim, as duas informações que eu preciso para o salvar funcionar. Agora o que é que eu vou puxar de lá? O meu objeto AC vai estar solicitando a execução do salvar. Tá aqui, ó, métodozinho salvar. Pronto, acabou a conversa. Essa é a questão de que o pessoal fala que a um projeto orientado a objeto fica mais fácil, porque tipo, a minha ação está numa classe separada e aqui eu só faço a chamada do método que está lá naquela classe. Entendeu aí? Realmente assim, visualmente fica bem mais simples de entender no caso o que é que está acontecendo. Tá, questão de prática, né? Aqui eu só fiz uma comparação e aqui eu estou chamando o método da classe ações, no caso salvar, e estou passando para o construtor
as duas informações necessárias para o salvar funcionar. Vamos ver se esse negócio está funcionando mesmo. Vou executar aqui. Ok. Pronto, então vamos lá. Primeiramente vou tentar invocar o método, vou tentar chamar a ação salvar sem colocar nada aqui, né? Vou salvar. Ó, diz lá, usuário e senha está em branco, beleza. Vou digitar o usuário agora. O usuário vai ser um bocado de A, pronto. E a senha vai ser 1, 2, 3 também. E eu vou salvar aqui. Podia só segurar o Ctrl e apertar o S, mas como tu não tem como ver eu apertando o botão, eu vou clicar aqui mesmo, tá? Cliquei. Foi cadastrado. Vamos ver se foi mesmo. Vou pedir aqui para listar os dados. Passa lá para baixo. Pronto, tá lá registrado a informação. Só devia ter pedido para limpar os campos, né? Ah, essa opção de limpar os campos vai ficar onde? Vai ficar aqui mesmo. Depois dele salvar, né? Na verdade, depois que ele terminar essa instrução aqui do sinão, deixa eu ver aqui, ele vai fazer a limpeza dos campos, né? tf usuário.setText, duas aspas, simples, aspas duplas, né? Para limpar o campo, e outro aqui tf senha, também setText, aspas duplas, para limpar o campo. Pronto, acabou. Tá? Ah, beleza, cara, isso é fácil. E agora eu quero criar, no caso, já fiz o salvar, eu quero colocar agora o... Qual é agora que fica legal? O atualizar. Pronto. Vou lá nas minhas ações e vou criar agora. Tá aqui, esse é o método para salvar, né? Ele começa aqui. Deixa eu até colocar aqui para ficar legal. Opa, tá aqui um comentário, né? Método salvar. Aqui é o início, né? Bom, esse aqui é o início do método salvar. E ele vai acabar onde? Ele acaba bem aqui, ó. Aqui, vou botar de novo duas barras. Aqui é o fim do método salvar. Pronto, se der algum bucho no método salvar, é só vir aqui e ver o que pode ter acontecido. Agora vamos para o próximo método. Deixa eu só botar aqui para baixo. Pronto. Próximo método vai ser o método atualizar, né? Que eu falei. Vamos lá. Public. Um método público chamado sem retorno, chamado atualizar. Tá dando sono isso aqui. Vamos lá. Atualizar. O que é que vai ser colocado aqui dentro? Aquelas instruções do botão atualizar. Então vou só copiar o que já tem lá. Isso aqui é o salvar. Cadê o atualizar? Salvar. Pronto, atualizar. Vou copiar isso aqui, né? Try catch deliteiro. Pronto, copiado. Vamos lá nas minhas ações e vamos colar aqui aquelas informações. Só vou ter que mudar as coisas, né? Tipo, o atualizar, ele vai pedir o ID, usuário e senha. Então isso aqui vai receber a variável ID. Opa! Qual foi o problema que deu aqui, fi? O método prepara porque aqui está enviando um string, né? No caso será um inteiro que eu vou estar enviando. Set int. Pronto, deixa eu só apagar aqui. Pronto. É porque o ID é um inteiro, né? Então não é set string, é set int. Espero que eu não tenha que fazer uma conversão depois. Não, voltei não. Então vamos lá. Aqui vai ser o usuário, né? Aqui vai receber o usuário. E aqui vai receber a senha. Pronto, tenho que apagar mais alguma coisa daqui? Aparentemente não, né? Talvez... não vai dar nenhum problema aqui não. Então vamos voltar lá na minha tela de cadastro. Vou adicionar mais um item de menu, né? Tem um salvar. E agora vou adicionar um JMenu item. Vou colocar ele aqui. O nome desse item vai ser atualizar.
Vou colocar um atalho no atualizar. Vou. O atualizar. Cadê? Acelerador, tá cá. Vai ser o Ctrl. Opa, Ctrl A. Só para ficar tipo atualizar A, né? Então, vamos lá. Cadê? Tá aqui o A. Pronto. Se eu segurar o Ctrl e apertar o A, ele vai executar a ação atualizar. Isso. Agora eu vou adicionar a ação dele, né? Botão direito. Aí participações especiais dos cachorros, muito bom. Adicionar um evento. Action Performance. Beleza. Aqui está a ação dele. Então vamos lá. O que eu vou fazer antes de atualizar? Verificar se o ID está carregado, né? Então eu vou copiar só aquela verificação lá do botão atualizar. Cadê ele? Tá aqui. Pronto. A verificação do ID, né? Copiar. Se tu viu essa aula, tu já sabe, o que é que eu tô falando aqui. Cadê? Tá aqui. Vou só colar aqui no método. Pronto. Então, antes dele invocar o método para atualizar, né, a ação atualizar, ele vai verificar se o campo ID está vazio. Se tiver vazio, ele vai pedir para informar o ID. Se não tiver vazio, aí ele vai fazer a chamada do método. O que é que eu vou fazer aqui? Mesma coisa, vou chamar a minha ação, ações, na minha classe chamada ações. Cometi um pequeno errinho que eu escrevi, no caso, uma classe com letra minúscula, mas tem grilão. AC igual a nova ação. Como eu só quero o ID, vai ser só essa que eu vou pedir mesmo. Então tá lá ID. Não. Pera aí. O método atualizar, ele precisa de um construtor que pede os 3 parâmetros, né? Então tá lá, ID, senha e usuário. Pronto, é esse aqui. Então, quem é que tem um ID? TF ID. .getText. Eu vou capturar o texto que está dentro do TF-ID. O usuário agora, TF usuário .getText. E capturar agora a senha que está no TF, vai estar no caso do TF senha .getText. Pronto. Tá dando um pequeno erro. Qual é o erro aqui? Qual é o erro que tu tá causando, garoto? Deixa eu ver aqui se ele dá uma dica de o que é que tá errado. Remove o argumento de ações string. Não, mas eles querem 2 strings lá. Qual é o problema aqui? O problema é que era para dar aqui no getText, porque eu tenho que enviar para lá um inteiro. E na verdade aqui vai estar capturando uma string. Vou ter que fazer aqui uma conversão. Eita pau. Deixa eu ver aqui. Como é que eu vou converter esse negócio aqui? Deixa eu ver se um cast vai dar certo em Terge. Muita calma nessa hora. Volta, garoto. Diabo, que esse negócio vai ficar ali? Pera aí, vai dar certo. Ou não, né? Terge. Abrir aqui o parêntese. Fechar aqui o parêntese. Deu problema. Que vai dar pau, cara. Porque aqui eu vou ter que estar enviando um inteiro. Como é que eu envio? Como é? Ele tem a conversão aqui. Pronto. Se liga aí, ó. O problema que ia dar aqui na hora de enviar esse parâmetro é porque o TF-ID, de certa forma, vai estar recebendo uma string. E eu tinha que enviar para lá um inteiro, tá certo? Então o que foi que eu fiz aqui? Eu fiz uma conversão. Eu peguei aqui integer.parseInt e coloquei entre o parênteses o text field que vai estar recebendo o ID. Tá certo? Isso aqui só foi necessário porque lá no meu construtor falou que o ID é um inteiro, tá certo? Então eu tenho que passar para ele um inteiro. Então ele fez aqui a conversão. Ainda bem que deu para resolver. Então vamos. Agora eu vou estar puxando qual ação? O atualizar. Agora vem o teste, né? Vamos lá testar.
Vou executar. Inicialmente deve estar sem o ID, vou atualizar, informe o ID. O projeto ele só está carregando o ID se eu pedir para ele abrir o código da pessoa. Então posso listar aqui os dados. Vamos dizer que eu quero atualizar o AI. No caso é o 4. Vou abrir aqui o 4. Carregou os dados. O que eu vou mudar no AI? O nome dele vai ser AI. Pronto. E agora eu vou atualizar. Atualizar. Deu certo. Atualizado com sucesso. Vou aqui listar novamente os dados. Listar. Já sei. O problema, cara, foi lá. Cadê? Eu vou atualizar aqui. Lá na minha ação. Deixa eu ver como é que tá lá dentro da minha ação. Primeiro parâmetro tá o ID. O primeiro parâmetro não é ID, cara. O primeiro parâmetro é o usuário. O segundo parâmetro é a senha. O terceiro parâmetro que é o ID. Ou seja, eu errei aqui na hora de criar o meu atualizar, certo? Então aqui eu só tenho que mudar isso, ó. Por isso que o botão deu certo e lá não deu. E mesmo assim mostrou a opção atualizado. Porque é o seguinte, ó, essa mensagem atualizado com sucesso, ela vai aparecer independente disso aqui ter dado certo ou não. Ele vai aparecer se todos os códigos deu certo. Então aqui eu tenho só que mudar. Isso aqui vai ser o usuário que eu vou estar recebendo. Esse de baixo é que vai estar recebendo a senha. E o último é que é o ID. Pronto. Aí, como eu falei, isso aqui é uma string. Cadê? Vou descrever melhor. Isso aqui é uma string. E esse aqui é um inteiro. Pronto. Vai dar problema na hora de enviar os dados agora? Vamos ver aqui, porque o construtor lá está de uma forma e aqui está de outra, né? Vai dar problema? Eu acho que não. Acho que era isso mesmo. Vamos lá, vou executar novamente. Vou abrir novamente o dado 4. Vou pedir logo para listar aqui, para não ter enrolação. Então vamos lá. Eu vou tirar esses... Vou deixar só... e agora? Eu vou acionar o atualizar. Apareceu atualizado com sucesso, ok, e vou aqui listar os dados. Agora deu certo. Beleza, cara? Tem que prestar atenção nesses detalhezinhos que às vezes um projeto demora a sair só por causa dessas besteiras, tá? Então, o que eu errei ali foi só a posição dos parâmetros, tá? Que eu tinha colocado aqui. Então, eu vou parar por aqui porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? Então, você termina os outros métodos, tá? Já criei o salvar, já criei o atualizar, agora tu cria o excluir, cria o buscar, tá certo? E vai fazendo teus testes, tá? Qualquer dúvida vocês deixam aí nos comentários e à medida do possível eu vou estar respondendo aí suas dúvidas, tá? Então é isso, galera. Espero que tenha dado para entender tudo, tá? Foi mal aí os erros, acontece realmente aqui quando não presta atenção. E espero que tenha dado para aproveitar bastante. Até o próximo vídeo. Falou! Sobre o próximo vídeo, talvez eu vá fazer esse mesmo projeto utilizando um banco de dados Postgre, tá certo? Que o MySQL geralmente é usado, mas o pessoal quer saber de Postgre, enfim. No final das contas é a mesma coisa, mas eu vou ver se eu faço isso ou não, tá beleza? Então, até mais. Se gostou, curte aí.